Como em um remake da apocalíptica transmissão de A Guerra dos Mundos, estamos sendo bombardeados por vídeos e relatos de avistamentos de OVNIs nos céus dos nossos vizinhos norte-americanos. Mas aqui também, viu? Seria dessa vez naves alienígenas de verdade que finalmente decidiram fazer contato e se revelar para a raça humana? Enquanto nada disso é confirmado e tudo não passa de teoria da conspiração e cliques na internet, o Pode Ser de hoje tira do armário a sua skin de Homens de Preto e te traz os principais casos de avistamento de OVNIs que nós, terráqueos, já presenciamos. Eu sou o Samu Strazer. Eu sou o Vitor Krigo. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre OVNIs, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Hoje eu tô aqui com o Vitor, o V-Style, que já esteve aqui na frente das câmeras, não pode ser, com a Vic. Seja muito bem-vindo mais uma vez, V-Style. Muito obrigado, Samu. Da última vez eu estive com a Vic e falei, quero voltar para fazer com o Samu. Aqui estou. Eu fiquei com ciúmes. Eu falei, como que assim a Vic pega e faz um programa com o Vitor e eu não vou fazer? Então, aqui estamos, não pode ser de hoje, para falar de um negócio super atual, que nunca saiu de moda, que são os avistamentos, né, de objetos voadores não identificados. Que é isso, hein? Pelo amor de Deus. Então, e a gente está sendo bombardeado aí. Bombardeado por vários vídeos, vários relatos de vários locais que apareceram luzes enigmáticas no céu. Isso é um negócio que atrai muita atenção. E, tipo, no final de 2024, a gente teve um grande avistamento, né? Vários registros lá nos Estados Unidos, deixou a galera em pânico por lá, né? A gente faz a nossa pesquisinha para trazer uma informação de qualidade para todo mundo e dessa vez não vai ser diferente, Samu. Trouxe aqui, para a galera ficar sabendo, foram mais de 8 estados nos Estados Unidos que tiveram filmes feitos pela população e até, emissoras de rádio, de televisão que estavam ali na rua fazendo uma cobertura e conseguiram pegar um videozinho. Vou passar aqui para a galera quais são os estados que tiveram esse prazer de ter esse registro. Vamos lá. Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts, Virgínia, Califórnia e Ohio. Então, assim, espalhado pelo país inteiro. Não dá para falar que foi miragem, né? Cara, e assim, para falar a verdade, se a gente pensar no ponto de vista lógico, faz sentido os alienígenas, né, terem interesse nos Estados Unidos, porque é a maior potência econômica do mundo, tecnologicamente também, né? Então, sei lá, se tiver que ir em algum lugar, você vai para onde é o principal lugar da Terra, Aliás, né? Isso é sempre algo enigmático, né? Porque a gente fica falando assim, apareceu aqui, apareceu ali. Geralmente nos Estados Unidos está sempre ali em voga, né? Eles gostam de dar um passeiozinho ali pelo estado norte-americano. Cadê da China? Cadê da Rússia? Mas se você acha que só aparece nesses lugares, você está muito enganado. Aqui no Brasil, no Vale do Paraíba, apareceu também. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente no programa de alguns relatos de avistamentos de OVNIs pelo mundo, né? E tem aqui na nossa região. E eu vou falar, já que a gente está falando um pouco dos acontecimentos recentes, o V-Style. Nesse ano de 2025, um colega nosso aqui da TV, que é o Renato Mota, ele é editor, ele também é ufólogo, então ele estuda isso. Inclusive, a ufologia é uma profissão que foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né? Então, uma pessoa ela pode ser contratada e registrada em carteira como ufóloga, né? Então é uma área de pesquisa reconhecida e tal. Uma profissão real. Uma profissão real, né? Foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho, então é uma área, né, de atuação. E o Renato, ele é ufólogo. E no começo do ano agora, em janeiro, ele estava numa cidade aqui da nossa região, em Pinda, e ele estava com outras pessoas e registrou, e ele viu, né? E ele saiu, inclusive, num jornal aqui da nossa região. Eu vou ler um pedacinho aqui da matéria para vocês verem como que foi esse relato do Renatão. O OVNI de formato cilíndrico foi visto no dia 6 de janeiro, por volta das 19h38 da noite. O objeto tinha a cor azul ciano, viajava em alta velocidade e era acompanhado
por um forte ponto de luz. E aí a gente vai colocar a imagem aí para vocês verem, essa foto que foi o próprio Renato que tirou, né? Então tem um vídeo também com outras pessoas falando, né? Nossa, olha, aquela estrela tá andando, nossa, eu tô chocado e não sei o quê. Então, outras pessoas também estavam olhando para o céu naquele momento e viram um objeto cilíndrico, né, compridão. Segundo os cálculos do Renato, né, esse objeto teria entre 300 e 400 metros. Meu Deus. E estava a uma velocidade de 600 quilômetros por hora. Como pode, né? E, Samu, às vezes a gente fala assim, hoje todo mundo pega o celular, aponta pro céu, gosta de compartilhar, gosta de falar. A galera parece que demonstra interesse pelo assunto, né? Não parece que fica com receio, mas será que se, tipo, a galera chegasse mais pertinho, se apresentasse, como seria? Nossa, Porque eu já falei que eu tenho medo, cara. Você tem medo? Você teria medo de se encontrar com eles? Eu morro de medo, e eu falo isso pro Renato direto. Eu falo, Renatão, fala pros extraterrestres, se você já tem contato com eles, para não vir na minha casa, porque senão eu vou desmaiar quando eu ver o Você não vai ser um bom anfitrião. Nossa, não, assim, pô, né, se for para tomar um café ali de boa... Bater um papinho, fazer uma fofoquinha, o que acontece lá, o que acontece aqui. Mas, cara, eu morro de medo de filme de alienígena. Pra mim, assim, espírito, serial killer, e lobisomem, eu não tenho medo. Agora, ETs, putz, eu morro de medo. Olha só, então eu tenho uma péssima notícia para te dizer, porque mais ou menos há uns 85 anos atrás, talvez você seria uma das pessoas que ficaria em pânico com uma transmissão radiofônica que narrou a chegada dos nossos amigos alienígenas ao planeta Terra. Para vocês que não conhecem, ela se chama A Guerra dos Mundos, foi transmitida por uma rádio americana e, na verdade, foi um teatro, uma equipe de teatro que interpretou uma história que já existia. Sim. Enfim, circulou aí pelo mundo inteiro que as pessoas entraram em delírio, em caos, ficou tudo caótico nas cidades americanas, mas até onde a gente sabe isso é fake news também. Nossa, e essa história é muito, muito legal. Inclusive, A Guerra dos Mundos, né, do George Orwell, que é o autor dessa história, né? Depois virou filme. Acho que tem um filme com o Tom Cruise, inclusive, um filme de 2010 ali, mais ou menos. Mas na época foi uma transmissão de rádio e na história... eles transmitiram como se fosse uma transmissão de rádio, né? E o que aconteceu, que eles tentam entender porque que teve esse leve pânico que depois foi amplificado, né? Aumentaram o que aconteceu de verdade, é porque as pessoas acabaram pegando o negócio pela metade, programa pela né? metade. Eles já haviam avisado que era uma obra de ficção. E então, quem chegou no meio do programa acreditou que eles estavam noticiando de fato a chegada dos nossos alienígenas. Nossos vizinhos daqui. Né? Mas, cara, eu acho que isso... Nossa, eu teria entrado muito em pânico, porque eu gosto muito de audiodrama. E como você não vê... Quando a gente assiste um filme, a gente está vendo tudo dentro de um quadrado. Agora, quando você está só escutando o audiodrama, você imagina, né? E aí, a tela não está ali dentro de um quadrado, ela está dentro da sua cabeça, quando você está... Imagina. A imaginação está livre, né? Nossa, seria muito amedrontador escutar isso. Imagina, você pegar e ligar a rádio no seu carro, indo para o trabalho, e do nada falam que tem alienígenas invadindo a Terra. Você vai falar alguma coisa? Porque já estão avisando aqui que a gente precisa ir para o intervalo comercial. Só queria deixar... Você vai querer falar? Não, eu acho que a gente tem que avançar agora para falar, na verdade, a diferença, né? O que é um OVNI, os primeiros avistamentos, mas é isso. Vamos para o próximo bloco? Depois a gente volta? Já. Porque tem muita história bacana para a gente compartilhar com vocês. Fica aí, a gente volta já. É isso aí, de volta para o Pode Ser. E vamos começar esse bloco, Vitor, falando sobre a definição de OVNI, né? Boa. Muita gente sabe o que é, mas não sabe exatamente o que significa e tal. Aí tem, tipo, UFO, OVNI, tem um outro termo... siglas técnicas. Um monte de coisa, né? A sigla
OVNI é uma sigla brasileira, né? Da língua portuguesa, que é objeto voador não identificado. Mas o ufólogo, né, que é a profissão que a gente comentou, ela vem de UFO, que é objeto voador não identificado, só que em inglês, né? Então, eu não vou gastar meu inglês aqui agora, mas enfim, vocês estão vendo aí na tela que é objeto voador não identificado, só que em inglês. E aí tem um termo novo que expandiu um pouco para esse, ao invés de ser só um objeto voador não identificado, agora a sigla é UAP, né, que seria um fenômeno anômalo não identificado, né, na tradução livre aí do inglês. Eles já saltaram do não é nem mais um objeto. Agora uma anomalia. Agora é um fenômeno, uma anomalia ali. Que, inclusive, realmente, às vezes, a gente fica meio preocupado com algumas coisas que a gente vê, que às vezes são fenômenos da natureza mesmo. Um exemplo disso é o raio bola. Você já ouviu falar disso, Vistaro? Eu já vi imagens. Então, é uma coisa muito maluca, porque é uma descarga elétrica que cai na Terra, só que por conta do campo eletromagnético da região em si, ele não é absorvido pela Terra imediatamente, né? Porque todo raio ele desce na Terra e ele dissipa no solo. E aí ele fica condensado numa bola andando até chegar em algum lugar que ele possa pegar e se dissipar, né, na Terra. Mas a ufologia, né, que estuda esses objetos voadores não identificados, né, ela é muito importante. Inclusive, tem um monte de registro, todo caso de avistamento de OVNI no Brasil, ele é registrado. Sim. Então ele tem lá, ele é documentado pelo governo. Tudo no Arquivo Nacional, inclusive. Tudo no Arquivo Nacional. Então, assim, é importante, porque mesmo que não seja alienígenas e tudo mais, é um objeto que está voando pelo nosso espaço aéreo que a gente não sabe explicar. Vale a pena a investigação para saber o que é, se oferece risco a gente, né? Sim. Como que eles deveriam se proteger. Exatamente. Vai se fazer em contato mesmo, né? Pode ser um objeto extraterrestre, pode ser um país que queira invadir o seu, né? Enfim, é algo realmente de grande preocupação. E inclusive nessa esteira, né? Muitos se perguntavam, drones, são balões meteorológicos? O que são essas luzes? São lasers de satélites no céu? Por que a gente não via antes? Por que a gente vê agora? A dúvida está aí. Se vocês também souberem, cola aqui no nosso vídeo do YouTube e já faz o comentário para saber se vocês têm alguma informação exatamente. Que a gente quer saber também. Porque é uma grande dúvida. Cada caso é um caso. Então, a gente teve vários avistamentos lá nos Estados Unidos no final do ano passado que a gente comentou, e alguns deles confirmaram que era drone, mas nem todos. Então, por que todos não foram confirmados? Alguns, né? Queremos saber. Então, por exemplo, e hoje em dia, com a tecnologia de drone, tem realmente, os drones podem fazer muita coisa, né? No final do ano passado, a China fez uma apresentação com 10 mil drones. Sim, sincronizados, maravilhosos. Impressionante, né? Só que uma das coisas que a galera coloca em xeque é que quando tem essa apresentação com vários drones, milhares de drones que projetam essas imagens perfeitas, tem o barulho característico da hélice dos drones, né? E no caso de outros avistamentos... E voam mais baixo. No caso desses outros avistamentos, eles estão muito mais rápidos, eles não projetam esse som, né? E eles fazem outros tipos de movimento, né? E tem outros tamanhos e tudo mais. Então, não dá para falar que tudo é drone já, galera, entendeu? Em alguns casos, a galera estuda e vê, não, isso realmente é um drone, mas em outros casos não dá para falar que é drone. O que dá pra gente falar é que a aparição de OVNIs não surgiu agora em 2024 e provavelmente vão continuar tendo, mas a humanidade relatou vários dessas aparições. Exatamente. E a gente não pode ser, vai contar tudinho para vocês. Tem aí, qual é a primeira história que a gente pode contar para a galera, Samuel? A primeira história registrada aí, né, de um aparecimento de OVNI, e aí, assim, aqui vale registrar que os ufólogos, eles também têm uma área de pesquisa histórica que
pesquisam se as civilizações antigas já teriam avistado e tudo mais, mas vamos colocar aí que o primeiro avistamento de OVNIs da história recente, né, registrado aí depois da era industrial, né, começou aonde? Lá nos Estados Unidos. Tinha que ser na casa do tio Sam. O primeiro avistamento de OVNI foi feito, né, por um piloto americano, o Kenneth Arnold. Né, ele foi a pessoa que teve o primeiro relato oficial da aparição de um OVNI lá em 1947, em Washington, né? O Arnold, ele avistou esses objetos, né, com formato de disco, né, ele se movendo bem rapidamente e com movimentos estranhos, né? E lembrando, né, 1947, galera, não tinha drone, né? Verdade, não dá para falar que foram drones. Esse cara, ele viu. E o interessante é que poucos dias depois teve um outro avistamento, né? E um avistamento mais famoso que esse, que é o caso Roosevelt. Esse é emblemático, né? Porque a partir desse caso falam que a nave caiu, que seres foram encontrados dentro das naves, que o governo americano já colheu materiais deles, conseguiram tecnologia que ninguém tem. Que é verdade, que é mentira, a gente nunca vai saber. Apesar que, se tratando de uma TV legislativa, a gente não poderia deixar de citar que o próprio governo americano tem feito leis que permitem a divulgação dessas informações que por muito tempo foram consideradas secretas. Então, a Câmara Americana tem lutado para que todo esse conhecimento seja divulgado para a população. Sim, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a NASA, ela criou um protocolo lá na década de 70, um protocolo de contato extraterrestre. O que fazer quando eles chegarem? Exatamente. Então, enfim, porque tinha um projeto da NASA, né? Isso, assim, a gente traz aqui porque realmente foi um protocolo legal, né, da Companhia Nacional Espacial Americana, né? E eles fizeram esse protocolo e atualizaram ele em 2010. Então, assim, a gente tem... Depois a gente fala um pouquinho mais aprofundado sobre isso, mas os americanos, como aparentemente eles são um para-raio de OVNI, eles até legalizaram, entre aspas, né? Não legalizaram no sentido de permitir, mas fizeram leis voltadas para o avistamento de OVNIs, né? E o que fazer quando isso acontecer. Interessantíssimo, não poderia deixar de ser. O caso Roosevelt, ele é muito interessante porque já teve um monte de filme que foi feito baseado nisso, um monte de documentários sobre isso, né? Então, talvez ele seja o caso mais emblemático da história, né? Olha, e se a galera achou que já estava bom aparecer alguns OVNIs em cima da Casa Branca, e se eu te falar que lá no Pará não foram 2, 3, 4, 5, 6, foram centenas de OVNIs que ficaram parados, pousados num dos casos mais famosos do Brasil, que é chamado de Casos Vilas Boas. Ele aconteceu em 1957, 10 anos depois do primeiro caso. E nesse momento as pessoas que avistavam esses objetos não identificados, elas inclusive tiveram efeitos sobre o próprio corpo, como queimaduras. E até hoje se diz que esse é um dos principais casos a serem estudados no mundo. Aconteceu aqui no Brasil. Exatamente. E teve inclusive o relato de um agricultor de Minas Gerais, nessa mesma época aí, que ele falou que teve contato realmente com extraterrestres, né? Mas aí já é um negócio muito mais profundo, já passa de avistamento de OVNI, é um outro tipo de contato, né? E tem mais casos, né? Tem aqui vários casos. Também, muitos. Lógico, aqui de São José dos Campos. Inclusive teve caso aqui de São José dos Campos. Mas vamos para o intervalo, na volta a gente fala desses relatos que aconteceram aqui na nossa região. Não sai daí. A gente volta já. É isso aí, galera, de volta. E Style, a gente teve aqui na nossa região um dos maiores
casos da ufologia mundial. Não há joséense que não conheça essa história, não é? Exatamente, que é a noite oficial dos OVNIs ou a noite oficial dos UFOs, né? Porque aqui, né, em São José dos Campos, a gente tem o CTA, né, que hoje é o DCTA. Então, é uma base militar da aeronáutica aqui na nossa região. E tem o aeroporto por aqui, então a nossa região está muito ligada com o setor aeronáutico, né? E nesse dia começou a aparecer aqui pela cidade, não só pela cidade, mas nas cidades da região, vários objetos voadores não identificados, zigue-zagueando. Não era um avião, eles faziam movimentos... Não eram drones, não existiam ainda. Então, eram... Inclusive, deixa eu pegar aqui a data certinho, foi em 1986, né? E aí, tanto a aeronáutica quanto as pessoas da cidade avistaram esses OVNIs. Inclusive, tem relatos de que o próprio Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, ele estaria num voo, né? Ele e mais um amigo, ele é piloto e estaria com esse outro amigo que também era piloto. Eles estavam chegando em São José e eles teriam feito contato visual do avião, né? De dentro do avião nesses OVNIs. Inclusive, a torre de controle do aeroporto aqui de São José dos Campos fez essas observações. Tem registros também da Força Aérea, que inclusive mandaram alguns pilotos de caça fazer o reconhecimento e tal, né? E aí a gente fica nessa de se esse registro é realmente verdadeiro, se não fica meio nebuloso ainda pra gente, mas o piloto de caça, ele teria saído, né, e tentado acompanhar esse objeto. Mas não conseguiu, né? Ele tava, tipo, chegando perto, quando ele tava pedindo autorização para abater o objeto ou não, o objeto desapareceu. Começou a acelerar numa velocidade impressionante e saiu do alcance de um jato, né? Então, quão rápido ele tinha que estar. É muito legal porque essa história, para além de ser muito interessante, ela tem muitos registros, né? Sim. Ela passou em rede nacional, em vários canais, e existem documentários que investigam essa história até hoje. E um dos relatos do aviador que estava lá, do piloto, né? Ele fala que era uma coisa muito bonita, que piscava muito, que se mexia como algo que ele nunca tinha visto. Ele estava realmente impressionado. Ele não havia visto nada parecido até então. Sim. Não, e aqui, né, só para a gente pegar e dar um splash para outro caso, né? Rapidamente, a gente teve aqui no Brasil outro caso da ufologia que é muito famoso, que é o caso do ET de Varginha, né? Não é? Que aí não é um objeto voador não identificado, mas seria contato com um extraterrestre e tudo mais. Mas eles gostam do Brasil também. Não, aqui a gente tem um molho, né? A gente é legal. Isso, amor, só para deixar a galera um pouquinho despreocupada, porque eles podem andar pela rua aí e achar que estão avistando um objeto voador não identificado. A Prefeitura de São José dos Campos, ela tem uma lei que, inclusive, a gente pode utilizar drones para fazer a segurança da nossa cidade. Então, não fique com medo se você vê alguma coisa que você não conseguiu identificar, porque pode ser apenas a nossa cidade zelando pela nossa segurança. É isso aí, a gente tem leis para drones, né? Inclusive, aqui na TV, a gente, vez ou outra, faz imagem de drone, né? Fazemos. A gente tem... Pode ser a TV câmera também. Exatamente. Dá um tchau. Dá um tchauzinho pra gente. A gente tem os nossos cinegrafistas especializados e licenciados, né? E, inclusive, quando ele vai subir um drone, ele tem que entrar num sistema e avisar o controle aéreo que ele está subindo um drone. Né? Ele precisa ter uma licença. Sem essa licença e sem essa autorização, automaticamente o drone não consegue subir acima de uma certa altura. Então, assim, se você está vendo um objeto voador não identificado bastante alto e se movendo com bastante liberdade, provavelmente ele está sendo acompanhado pela aeronáutica. Está autorizado, está tudo certo, não precisa entrar em pânico. E mais assim, se for um objeto que também a gente não tem conhecimento, né?
A gente tem, eu falei um pouquinho disso no segundo bloco, já um protocolo para contato, né? Que inclusive esse protocolo é da International Academy of Astronauts, né? Que é a IAA. É uma Agência Internacional de Astronautas, que é uma organização reconhecida pela ONU, né? Então ela é bastante forte, é uma organização bastante séria. E esse protocolo, que é baseado no protocolo que a NASA fez e autorizou, ele recomenda que, uma vez que confirmado essa descoberta de que foi um objeto extraterrestre e tal, isso seja amplamente divulgado, né, para todo mundo, para o planeta todo, mas a questão de fazer contato ou não com esse objeto teria que ser debatida pelo mundo inteiro e a gente tomar uma decisão como planeta para ver se a gente faria contato ou não. Resta saber se eles vão ter essa paciência. Exatamente. Né? Mas isso, então, foi isso, né, V-Style? Foi isso, eu vou deixar só uma diquinha para você que também não tem paciência, gosta de investigar sobre tudo. Ó, lá naquela famosa rede de streaming, tem um documentário que chama Investigação Alienígena. E aí um jornalista que é muito conhecido, chamado George Knapp, ele viaja pelo mundo falando sobre os principais casos de avistamento de OVNIs. Tem histórias interessantíssimas, se você quer saber um pouco mais dessas que a gente contou e de outras, corre lá para ver que você vai gostar. É isso aí. V-Style, muito obrigado pelo programa de hoje. Eu que agradeço. O Vitor sempre está aqui, gente, só que ele faz a nossa produção, ele geralmente está atrás das câmeras, mas seja muito bem-vindo aqui na nossa mesa do Pode Ser. Voltarei mais. É isso aí. Gente, até o próximo Pode Ser. Não esqueçam de ver os outros episódios. Aqui a gente se encontra na semana que vem com mais um tema cabeludo, mas que vai ficar bem fácil de você entender. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.